Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. O Vladimir Bianchini, da ESPN, está lá em frente ao Parque São Jorge para trazer as últimas notícias do Corinthians e tem muita notícia hoje, hein? O Coringão que já viajou para BH para enfrentar o Cruzeiro. Bora acompanhar aqui também a provável escalação que o Timão vai entrar em campo. E já na segunda parte do vídeo tem a informação bombástica da patrocinadora Master do Corinthians. Os valores são milionários. Só esse ano o Corinthians vai receber 160 milhões de reais. Tá bem legal o vídeo, então curta aí, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel para sempre receber as notícias e informações do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E é claro que do lado do Corinthians é sempre uma atração, um reencontro com o Cássio e também com o técnico Tite. Corinthians vivendo decisões também no Campeonato Paulista, Vlad. E entre essas decisões, partida importante no Brasileiro. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio e também para os fãs de esportes. O Corinthians que está embalado, 4 jogos sem derrotas, são 3 vitórias e um empate, ocupa a 5ª posição do Campeonato Brasileiro com 6 pontos ganhos. Timão vem numa maratona muito grande de jogos em 2026, são 14 jogos em apenas, 14 jogos exatamente, em 42 dias. Até mesmo por isso, como tem uma semifinal contra o Novo Horizontino no final de semana, pelo Campeonato Paulista, o técnico Dorival Júnior deve poupar boa parte dos titulares, deve utilizar uma formação mista contra o Cruzeiro. Os principais desfalques para esse jogo são o Yuri Alberto, Caio César, o Hugo, o Matheus Pereira e também o goleiro Felipe Longo. Exatamente por isso, o Gustavo Milani, jogador de apenas 16 anos, arqueiro, vai ser relacionado pela primeira vez com o Timão. O Zaccaria, que foi apresentado ontem no Corinthians, ainda não foi relacionado porque não apresenta as condições físicas e técnicas ideais. O Corinthians que também terá alguma parte bem interessante para esse jogo contra o Cruzeiro, já que o técnico Carlo Ancelotti e também o Rodrigo Caetano, da seleção brasileira, estarão presentes no Mineirão para ver os jogos. Então, os jogadores que têm alguma chance, alguma esperança de ir para a Copa do Mundo, tem aí a observação tanto do Ancelotti quanto do Rodrigo Caetano. Volto com vocês. O Cruzeiro reencontra o Corinthians hoje no Mineirão após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil de 2025 e em uma situação muito diferente da do ano passado. O Cabuloso precisa vencer para tentar sair da lanterna do Brasileirão e garantir um pouco de tranquilidade para o técnico Tite, que não agrada o torcedor e vive pressionado no cargo. Para esse jogo, o Cruzeiro tem a volta de Caio Jorge e Arroio, que não participaram do primeiro jogo da semifinal do Mineiro, vetados pelo DM. Quem preocupa é Matheus Pereira, pendurado com 2 cartões amarelos. A previsão é de cerca de 30 mil torcedores logo mais às 8 da noite no Mineirão, para acompanhar o Cruzeiro em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Corinthians está pronto para a partida desta quarta-feira contra o Cruzeiro às 8 da noite no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Timão não conta com o meia Matheus Pereira nem com o atacante Yuri Alberto. Os dois estão com a mesma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e não participaram do treino desta terça. Os primeiros 10 minutos da atividade foram abertos para a imprensa e a gente pôde observar mais um dia de treino do lateral Anrileri e do meia Zaccaria Labiat, que seguem aprimorando a parte física para estrearem na temporada. O marroquino, inclusive, foi apresentado nesta terça como reforço alvinegro, ao lado do meio-campista Alan, que já fez 4 jogos com a camisa do Timão. E para o meia, estar no Corinthians é a realização de um sonho. 2019, quando eu atuava pelo Fluminense ainda, o último jogo do Brasileirão foi aqui. E esse jogo eu não fui relacionado por questões, estava com dor ali no pé e fiquei na arquibancada como empresário. E aí ele queria me levar para o camarote, aí eu falei, não, quero ficar. Na época eu não era tão conhecido, né? E eu falei para ele, não, eu quero ficar um pouco no meio da torcida aqui para sentir essa energia. Foi a primeira vez que eu tinha vindo na arena. E aí a gente fez um gol, a gente Fluminense no caso, com 15 minutos de jogo. E aí a Fiel começou a cantar mais alto ainda. Aqui tem um bando de louco. Aí eu olhei pra ele e falei assim, se vira, você vai ter que fazer eu jogar aqui um dia.
Já Labiado falou sobre a expectativa pela estreia com a camisa alvinegra. O marroquino não joga desde novembro, mas já projetou uma data para estar à disposição do técnico Dorival Júnior. Ele preferiu responder as perguntas em inglês, mas também arranhou no português no finalzinho da entrevista. Eu estou treinando há 2 semanas minha parte física, treinando forte. Eu sou um jogador experiente, sei como meu corpo funciona, então acho que estarei pronto na próxima semana. Vai, Corinthians! Como é que tá esse Corinthians aí pra enfrentar o Cruzeiro? Leandro Quesada! Se a ideia é preservar, eu acho um erro absurdo. O Corinthians tem a chance de enfrentar um adversário que não está bem no Brasileiro. Né? Mas é o Cruzeiro em BH. O Cruzeiro em BH, poderia ser o Cruzeiro em qualquer lugar. É um time histórico, forte, vitorioso no futebol brasileiro, mas que não vive um bom momento. E aí eu não perderia a chance de fazer os 3 pontos. É isso que eu tô falando. A gente fica alimentando esse tipo de coisa. Eu não vou alimentar isso. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu não vou alimentar esse tipo de coisa, entendeu? Não, você tá criticando o Dorival Júnior. Tô criticando esse futebol que é um futebol que eu não entendo. Que eu não vivi esse futebol, entendeu? Eu não fui criado nesse futebol. Os caras estão, nesse momento, eles estão descansando. Estão deitados. Daqui a pouco... Agora, meio-dia em ponto, os caras estão deitados. Agora vou almoçar. De repente, o almoço pode ser 12h30, 1h. Os caras almoçam deitados lá no CT do Corinthians? Os caras estão na concentração, lá em BH, né? É verdade, os caras já estão lá, Depois, à tarde, tem um lanche. Aí depois tem um... Come deitado também. Aí a pré-eleição. Não, o jogador de futebol fica o tempo todo deitado. Você acha que não? Não sei. Os caras treinam 1 hora por dia. Quem fica em pé é o cara que trabalha no trem, trabalha na rua. Então é isso. Volta pra casa de metrô, Volta pra casa de metrô, pega... O que os caras... O que o brasileiro comum... O que o brasileiro... É verdade. E alguns jogam deitado também, porque só sabem dar carrinho. O brasileiro... o brasileiro comum, o brasileiro comum, ele fica, em média, 3h30, 4 horas dentro de um transporte público. O jogador de futebol não trabalha 1 hora por dia. Uma hora trabalha. Quesada, eu vi uma notícia nas redes sociais aí, não sei se foi da Band, que assim... Eu fiquei um pouco assustado. Memphis Depay acusa... Então pode colocar isso na sequência aí. Então, vai lá, Perrone, segue aí. Já vai ilustrar aí. Eu fico assustado, porque, o cara começou a temporada agora, nem jogou tanto ainda, né? Jogou o quê? Os principais jogos, né? Você é minha voz pro Memphis, agora eu não vou falar mais nada do Memphis. Tudo que você falar, sou eu que tô falando. É isso aí. Memphis corre risco de lesão de acordo com o DM do Corinthians. Eu acho um absurdo. Pra mim é um absurdo isso, eu fiquei assustado. O que tá certo, o que tá errado não tá certo. Você falou, Alfinete, dias atrás aí, dessa história de... Não, da proximidade da Copa do Mundo, que ele já tá se poupando desde agora. Eu começo a acreditar no que você falou. Você falou isso aqui. Tá perto da Copa do Mundo. Falou ou não, Foi uma acusação séria, inclusive. Eu não sei se o Alfinete falou, mas eu falei. E eu tô bancando isso daí. E não é hoje que ele então só tá você. pensando... Não foi você que sabe. Não é só hoje que ele tá pensando. E eu tenho argumentos e fatos para comprovar isso. É só ver ano passado como é que foi. Fala, Quesada, agora é a hora. Ele voltou a defender o Corinthians depois de um jogo de eliminatória lá na Europa, de data FIFA. E ele saiu aos 43 minutos do primeiro tempo contra o Atlético Paranaense num jogo decisivo, cara. Que valia a classificação na Copa do Brasil. Aí alguém vai me convencer que isso é normal? O cara não teve nem a pachorra de sair no intervalo, não. Ele saiu aos 43 do primeiro tempo. Anda em campo pelo menos mais 2, 3, né? Pra dar na cara que aguentou o primeiro tempo, entendeu? Aí você vê os números desse ano. Sabe quantos jogos o Corinthians fez nesse ano? O Corinthians fez 13 jogos esse ano. Sabe quantos jogos o Memphis atuou nesses 13 do Corinthians? 7. Alguma coisa tá errada. Mais da metade. Vocês especialistas aí, expliquem. Alguma coisa tá errada. Eles explicaram aí, ó. Então, mas tá mais errado ainda. São esses exames, ele né, jogou 7 partidas no ano e já arrebentou. A tendência é que Memphis esteja 100% fisicamente entre o fim de março e início de abril. Isso é tudo semana papo. da estreia do Corinthians na Libertadores. Eu acho que é Isso papo. é tudo papo. Quem? O Memphis... Semana da estreia. O Memphis pode durar muito pouco.
O Memphis vai tá pronto na metade de junho desse ano, quando começa a Copa do Mundo. Aí ele vai estar legal. Não entrem nessa conversinha não, hein? Então, não vai pro jogo Memphis se o Corinthians já meio que deixou claro. Entra no segundo não vai pro tempo, jogo hoje, sei né? lá, eu acho Você que fez hoje- campinho? O Fagá e o Celu fizeram. Quero só ver o campinho do Fagá e do Celu. Os dois maiores Esse jogo tem anticorintianos que eu conheci na alguns- minha vida. Esse jogo tem alguns detalhes interessantes, né? Que é a volta do Tite enfrentando o Corinthians. O Cruzeiro, a gente viu aí, tem um ponto só. Precisa vencer de qualquer jeito. É o reencontro de Cruzeiro e Corinthians depois da semifinal da Copa do Brasil, né? Então acho que tem esse ingrediente especial e tal. Vamos ver como que vai ser. Ô, Quesada e amigos. Hugo Souza vai estar no gol. Fala, Galvão. O Ancelotti vai estar assistindo. O Hugo Souza não vai perder a oportunidade de jogar. Se você pegar a defesa, Milans, reserva. André Ramalho, reserva. João Pedro, reserva. Andileri, vai estrear finalmente? Reserva. Vamos ver como vai estar. Charles, reserva. Charles, reserva. Alan, não sabemos ainda se vai ganhar a reserva. posição ou Carrinho, não. fica uma- Reserva. Né? O Carride vamos Carro, considerar reserva. titular. Reserva. O Carride titular. Tudo reserva aí. Tu reserva. Guinegão. Guinegão, reserva e Forçando a barra. time reserva. Forçando a barra. Nós temos só um titular, que é o Hugo Souza, e o outro que é o Carrídio, é um meio titular, como o Garro é um meio titular. Tá, então então você tem dois titulares aí. Oficialmente um, né? Oficialmente. Não, o Hugo Souza e o Carrídio. Dois, Oficialmente. Se tivesse uma final do Paulista amanhã, esses dois Pode ser. certamente estariam no jogo. Pode ser. Esse time reserva do Corinthians é ruim, Sormani? Vai jogar contra o Cruzeiro? Não, é o time. O que você acha desse time reserva do Corinthians aí? Corinthians que até um tempo atrás, vocês falavam que não tinha nem time titular. Pois é, Michele, o contrato que o Corinthians tinha com a empresa de casa de apostas Esportes da Sorte iria até 2027, foi estendido agora até o final de 2029, com algumas alterações importantes. Um exemplo, neste ano de 2026 o Corinthians receberia cerca de 84 milhões de reais. Com esse novo contrato, garantiu o recebimento de 160 milhões de reais. A partir do ano que vem, o Corinthians tem uma receita mínima oriunda desse patrocinador de 140 milhões de reais. E se alcançar algumas metas pré-estipuladas em bonificações, como por exemplo metas esportivas ou de vendas, o Corinthians pode aí garimpar cerca de 200 milhões de reais. É o segundo maior contrato entre um clube e um patrocinador master do Brasil, apenas atrás do vínculo que tem o Flamengo com outra casa de apostas. E outra grande diferença é que antes a Esportes da Sorte depositava para o Corinthians cerca de 1,5 milhão de reais por mês, destinados exclusivamente para o salário de Memphis Depay. E agora não tem mais isso. O Corinthians aumentou a receita, mas recebe ela de maneira integral e utiliza da maneira que bem entender, sem este repasse exclusivo a uma contratação, que no caso seria ao Memphis Depay. Tá certo, Michele? Volto para vocês. Assim, na hora ali do caixa, né? Não, precisamos... Ih, Transferban. Vai Tá o pro dinheiro do Transferban. Memphis. Espera um pouquinho, Memphis. Vamos fazer assim. Se eu fosse o Memphis, eu ficava preocupado, porque receber direto do patrocinador, o dinheiro não passava pelo Corinthians, mas na emergência, passando pelo clube, vai aonde? Na prioridade. Exatamente. Qualquer Transferban que chegar, será prioridade. E o Memphis vai ficar no final da fila. Infelizmente. O Corinthians está conseguindo, acho, dentro de todas as dificuldades que tem, lidar bem com tudo isso. Sim. Porque, no início do ano quitou pendências aí de 41 milhões de reais em relação ao Matias Rojas. Aí depois tem mais essas pendências do Memphis, que são 30 e tantos milhões. Claro. Pendência de Garro, 30 e tantos milhões. Não se discute, Michele. O coisa que presidente não Osmar acaba mais, Stabile tem tentado colocar a casa em ordem, mas é o que eu digo, Miller, cada gaveta que ele abre, né? Sai um jacaré, tem um abacaxi, aí complica. Não, mas tem que ver que o Memphis que está sabendo lidar com isso. Não é nem o Corinthians, porque o Corinthians deve pro Memphis, mais de 30 milhões, é muito dinheiro. Quase em 40 milhões. Exatamente. O Memphis que está sabendo lidar com isso, porque ele não está preocupado, continua jogando bem. Sabe que em alguma hora vai receber, né? Qual o peso de uma defesa?
Para Hugo Souza, cada pênalti defendido com as cores do Corinthians o coloca mais alto no ranking de ídolos. Neste momento, Hugo é isolado, o terceiro maior pegador de pênaltis da história do clube. São 14 em 102 jogos. 3 deles só na classificação do Alvinegro diante da Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista no último domingo. No geral, o camisa 1 defendeu 8 em disputa de pênaltis e 6 em tempo normal, de um total de 45 possibilidades, ou seja, o goleiro pegou 31% das cobranças. À sua frente, apenas Ronaldo em segundo e Cássio, o líder neste quesito, mas ambos com muito mais partidas disputadas. Diante disso, o atual camisa 1 do Timão é, em média de defesas por jogos, o primeiro da fila, seguido por Dida. Seria Hugo Souza o goleiro ideal para pegar pênaltis na Copa do Mundo? Tem uma Copa do Mundo daqui a meses e eu quero muito, vou trabalhar muito para que eu possa, se Deus quiser, realizar o meu sonho da minha família. Para você ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições e principalmente no campeonato de longevidade, 5 ou 6 elementos é o que nós precisamos. Nós temos carências, nós temos que ter essa consciência. Dorival Júnior pediu e não dá para dizer que não foi atendido. Chegaram Pedro Milans, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Alan, Caio César e Zaccaria Labiá, além de Anrileri, que ia embora, mas ficou, e Pedro Raul, que voltou do Ceará. Cada novo contrato, cada novo jogador que vem, impacta ali em alguns milhões no orçamento. Então tem que se ter muito cuidado e equilibrar a necessidade que o elenco tem de trazer mais gente. Se a gente puder trazer mais gente, a gente vai tentar trazer mais gente, sim. Bom, por enquanto podemos falar de quem já está aqui. Alan e Zaccaria Labiá, por exemplo, foram apresentados à imprensa nesta terça-feira. Before I came to Corinthians, I talked with Memphis. It helps me that Memphis is here also, because I started my career with him in the youth of PSV. O contrato do marroquino de 32 anos vai até o fim deste ano, mas se ele jogar no mínimo 30 minutos de 50% dos jogos da equipe na temporada, o vínculo será estendido até dezembro de 27. I have training now for 2 weeks on my physics, training hard. I know how my body feels. I think I will be ready for next week. Alan, por outro lado, já vai para o 5º jogo pelo Timão. 2019, quando eu atuava pelo Fluminense ainda, o último jogo do Brasileirão foi aqui. E fiquei na arquibancada como empresário. E aí a gente fez um gol, a gente Fluminense no caso, com 15 minutos de jogo. E aí a Fiel começou a cantar mais alto ainda. Aqui tem um bando de louco. Aí eu olhei pra ele e falei assim, se vira. Você vai ter que fazer eu jogar aqui um dia. Contra o Cruzeiro nessa quarta-feira, Dorival deve apostar em um time misto, sem poder contar com Yuri Alberto, Caio César e Matheus Pereira, lesionados. Mas a ideia é não abandonar o Brasileirão e justamente usar esse elenco reforçado para buscar os pontos no Mineirão. O Alan teve uma boa temporada no Atlético Mineiro, depois no Flamengo. Ele se intimidou com a grandeza dos jogadores, não jogou. E agora no Corinthians ele tem uma grande chance, né, de voltar, né, se reencontrar com o seu bom futebol que o consagrou no Atlético Mineiro. É um jogador, na dinâmica de jogo, ele é lento. Ele precisa acelerar o seu jogo para jogar no Corinthians. E jogar no Corinthians nós sabemos que a pegada é totalmente diferente. Para o Corinthians foi uma belíssima contratação dentro da realidade do Corinthians, dos problemas que ele tem, não é? E sobre o confronto e o Dorival, a montagem do elenco,
deve fazer um misto, mas eu só vou dizer uma coisa, Dorival, o Corinthians não tem condição de abraçar todas as competições. A prioridade da semana para mim, ela é clara, transparente, ela é cristalina. É o jogo contra o Novo Horizontino. Não estou dizendo que você tem que ir lá entregar o jogo contra o Cruzeiro, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você tem que pegar, entender o grupo para chegar contra o Novo Horizontino com o que tem de melhor. E aí preservar algumas peças na partida contra o Cruzeiro. Não desgastar jogadores que podem entrar desgastados se jogarem na quarta-feira e depois no sábado. Não desgastar esse tipo de jogador. Sobre essa história de não querer chamá-lo de Zacarias, mas é um direito que ele tem, mas já pegou. Eu tô vendo a Fiel, se ele jogar bem, Zacarias, o Zacarias é da Fiel. Não vai ter jeito, filho, já pegou. E tem mais a cara do Corinthians, Zacarias, né? Mussum, Didi, Dedé. É maravilhoso, Zacarias. Fica Zacarias lá. Vamos ver o que ele pode produzir. De repente é um jogador que pode chegar para ajudar. Né? Lembrando que o campo não tem muro. Não dá pra Bora lá, Fiel, vocês estão bem? Se você chegou até aqui, peço por favor, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, Fiel. Aqui a gente traz informações do Corinthians todos os dias pra vocês. Vocês viram o vídeo aí, né, cheio de informações que a gente acabou de fazer a reação e a gente vai comentar um pouco agora sobre elas, tá certo? Tenho mais uma informação bem importante para passar para vocês. Vocês viram a questão da patrocinadora master do Corinthians. O Corinthians renovou, né, com a própria Esportes da Sorte, então ela continua e os valores são exorbitantes, vocês viram, né? Vai ser muito bom pro Corinthians, pros cofres do Corinthians. Acabou aquela ajuda de 1,5 milhão que a Esportes da Sorte dava pro Memphis, mas o Corinthians vai receber infinitamente mais, tá tentando fazer a conta de cabeça aqui, mais de 10 vezes mais do que isso, para poder pagar o Memphis aí todos os meses. Cara, eu acredito que sobra espaço para ficar com um jogador como o Memphis Depay, tá? Há quem acha ele caro. E é o que eu sempre faço o exercício com vocês aqui. Para mim, caro foi o Félix Torres. Para mim, caro foi o Pedro Raul. Para mim, caro foi manter o Léo... Como é que é o nome dele? Até esqueci o lateral. Léo Natel. Léo Maná. Desculpa, pessoal. O Natel foi o atacante, né? Me perdoa. Foi ele. Cara, é você trazer o Rojas. Então, assim, caro são várias outras coisas, né, cara? Caro é você tomar transfer ban, mas o Memphis Depay, pelo menos o Corinthians paga caro pra ele, mas ele dá muito resultado dentro de campo. Tá? Ele é um jogador que puxa a marcação, ele é um jogador que quando o adversário vai enfrentar o Corinthians, fala, peraí, mano, o cara é diferente, tem que redobrar a marcação nele, e aí isso aí já abre outras possibilidades, né? Ele deveria e poderia render mais? Sim, acredito que sim, mas, cara, se você fizer esse pequeno exercício, então você tá dizendo, Murilo, que ele é o menos pior? Não é, cara. O Corinthians paga caro, mas ele traz resultado. Eu olho por esse ponto de vista. Olhando por essa perspectiva, eu acredito que sim, faz sentido continuar com ele. Porque hoje, mano, você vai abrir mão dele, você vai trazer quem é habituado no futebol brasileiro ou fora, pagando, sei lá, a mesma coisa que ele. Deve ter outros nomes, mas você tem que entender que ele já está no Corinthians, já está habituado no Corinthians, ele já entendeu parcialmente, não vou falar total que é o Corinthians, e ele quer ficar no Corinthians. Então tem tudo isso, né? Então, o Corinthians primeiro vai negociar com o time do Galo, com o Tadjeres, para pagar lá o valor que deve pro Tadjeres, tudo certinho. Deu um BO lá na questão de imposto. Foi uma coisa tão besta na época e aí tá nisso até hoje, né? O Tadjeres falou, esse valor já tem que vir livre de imposto. O Corinthians falou, não, você tem que pagar o imposto. Deu uma confusão lá e aí virou essa bola de meia, essa bola de neve, e aí o Corinthians tem que resolver isso. Agora, resolvendo isso, vai negociar com o Memphis. A informação que tem é essa. Eu te pergunto, você continuaria com o Memphis Depay ou não? Deu pra ele, Murilo, muito obrigado. Vai lá, senhor Memphis Depay. O Corinthians te agradece pelos serviços prestados. Lembrando que o contrato dele finaliza agora no mês 6, tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Daqui a pouco eu já volto fazendo a reação dos donos da bola, né? A provável escalação do Corinthians. Hoje tem pós-jogo aqui. O jogo termina às 10, então a partir das 10 já estaremos por aqui. E é isso, beleza, pessoal? Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!